Boa tarde, o Eixo está começando. Hoje eu estou, assim, encantada com as convidadas. Umas vocês já vão conhecer, um rostinho familiar, mas vale sempre a apresentação. Fisioterapeuta de formação, mas vai ser sua futura Nutri, tá, minha gente? Vai. Lilian, nossa musa fit, monstra nos treinos de força, mãe de Maju, casada com Marcos. E hoje ela está presente por quê? Rotina, desenvolvimento pessoal, bons hábitos, tem que ter ela presente, né? Lilian, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu fico honrada. É um tema, assim, que realmente é de honra estar aqui com você, porque adquirir isso, né, acho que intensificou nesse último ano, mas fico muito feliz pelo convite e por falar sobre isso para vocês. E nossa outra convidada, tô assim, encantada, porque eu conheço ela há muitos anos. Então, carinhosamente chamo de Babi, mas Bárbara Tejo, psicóloga. Vou dar uma apresentação de Babi. Bárbara é psicóloga clínica, pela abordagem na terapia cognitiva comportamental, mestrando em psicologia da saúde pela UEPB, certificada em treino de habilidades em DBT, autora de capítulos de livros e artigos científicos em saúde mental. Titia de Bento. Um beijo, Bruna, inclusive, aproveitar aqui o momento. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui participando. Estou muito feliz. E... Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada mesmo. É um prazer imenso aqui para mim estar aqui hoje e falar sobre rotina, falar sobre hábito, falar sobre construção de hábitos, né? Isso. É algo muito bom e importante para a nossa saúde mental, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou extremamente importante. Assim, tô assim, no céu. Eu tô flutuando. O tema central do nosso podcast é a beleza do ordinário. Coisa que, às vezes, a gente fica muito engessado, né? De pensar que, eu preciso de um feito muito grande, eu preciso de engessar muito a minha rotina para poder fazer algo. E, às vezes, a gente não entende que o ordinário é tão necessário e tão libertador e tão fundamental para a gente ter um desenvolvimento pessoal, para a gente ter uma saúde tanto física e muito mental, né? A gente desenvolver uma rotina que te liberta, uma rotina que te deixe flexível, uma rotina que realmente vai te proporcionar um desenvolvimento e uma construção saudável do seu corpo e da sua mente. Então, é isto começando. Sintam-se à vontade também para conversar e vamos ao primeiro passo. Como é encarar uma rotina? E aí, começa. Olha, é engraçado porque eu sou uma pessoa que tem tendência para ser bem metódica. Mas, ao mesmo tempo, eu detesto fazer todo dia a mesma coisa. Então é ótimo, né? Que já quebra o tabu. Se eu for todo dia, por exemplo, se eu for todo dia pegar o mesmo caminho, dirigindo lá de carro, eu abuso daquele caminho. Aí eu digo, não, agora eu vou pegar outro caminho. Aí vai lá e eu tô sabendo vários caminhos já. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Assim, rotina é importante, né? Mas eu tenho que fazer alguma coisa, pelo menos, diferente. Porque senão eu abuso de fazer todo dia exatamente a mesma coisa. Achei maravilhoso, já quebra o paradigma, né, Lilian? Dá uma diversificada, Né? Olha, gente, uma pessoa metódica consegue ter rotina. Porque às vezes, né, tipo, tem gente que dá a primeira desculpa. Não sirvo. Não, e acaba que, assim, muita gente critica, né? Diz que rotina é chato. E aí, eu não acho que seja chato. Talvez você não esteja conseguindo transformar que sua rotina seja algo fluido, seja algo dinâmico, como uma simples mudança de caminho que você está escolhendo optar, já deixa algo mais tranquilo para você não ficar abusando daquilo. Porque é aquela questão, você vai para o trabalho todo dia, por exemplo, e um caminho já fica chato, porque naquele dia você está estressado e você não queria ir para o trabalho, então vamos mudar aqui para ver outras coisas, para dar uma mudada. E isso aí é bom, mas eu, assim, sou extremamente fã de rotina. Não tenho nem como falar, porque eu me descobri fã de rotina. Não sabia que eu era, mas eu percebi que eu funciono muito melhor otimizando o meu tempo e cumprindo as metas que eu imponho para o meu dia, fazendo uma rotina. Eu não consigo achar, assim, chato, porque hoje eu coloquei um pouco do prazer. Eu conversei esses dias sobre essa questão do cozinhar. Eu tava com a pessoa que me ajuda lá em casa de férias, e aí eu tava tendo que fazer as refeições e tal. E não é uma coisa que eu gosto. Então, o que é que eu sempre falo? Eu digo, vamos colocar alguma coisa
que torne esse momento prazeroso. E aí eu boto uma música, ou escuto um podcast, ou alguma coisa assim, porque torna essa rotina um pouco mais fluida, para você conseguir levar. Né? Exatamente, não ficar tão pesado. E eu acho que quando você começa a colocar, nem que seja pequenos momentos durante o dia, aí vai sendo mais dinâmico, né? Mais leve. Uma coisa diferente hoje. Exato. Né? Que até estimula a criatividade e tem um momento ali de prazer, né? Dentro da rotina. É fundamental. São coisas pequenas, como você falou, né? Exato. Babi, fazer bem direcionado, porque, gente, ela psicóloga, só fico pensando, ai meu Deus, deve ser maravilhoso uma sessão, porque é muito doce conversar com Babi. No teu processo para a escolha de psicologia, para essa questão da saúde mental, a gente abordou muito, até nos outros episódios, sobre a questão da pandemia, de como uma desordem na própria rotina, ela foi decisiva para a desordem também da saúde mental, né? A sobrecarga tanto de atividade, como tá só naquele ambiente, de como ali saturou muitas pessoas, desenvolveu muitas outras doenças, né? Questão patológica também. E o primeiro passo que todo mundo dizia é estabeleça uma rotina na sua casa, para ter esse ajuste, assim, digamos, esse ajuste mental. Então, assim, como é que a psicologia hoje encontra e forma, assim, essa, não idealização, mas encara essa questão da rotina necessária para a construção de um bem-estar mental? A rotina ela foi bem importante dentro daquele período, porque a gente tinha... qual era o contexto, né? O contexto é que todo mundo teve que ficar em casa, e aí o local de trabalho era em casa, né? O local de estudo era em casa. O local de socialização era em casa. Tudo era em casa, e aí você acordava e não tinha aquela confusão mental, né? É o horário de trabalhar, é o horário de socializar, é o horário de estar com a família, tudo ficou uma bagunça, né? Muita gente reclamou também de que como estava trabalhando em casa, aí o pessoal, os chefes, enfim, as empresas solicitavam que eles aumentassem a carga horária, né? Já que está em casa, faz isso, faz aquilo. Os professores sofreram muito mesmo, né? Então ali ficou uma bagunça muito grande, né? E somada a vários outros fatores de estresse, né? Teve gente que ficou desempregado, teve várias situações bem complicadas, pessoas doentes, lutos, enfim. Então a gente tem uma série de fatores estressores ali que se somaram. Mas nesse aspecto específico da rotina, né? A gente tem esse contexto de confusão, né? Pra gente. O que é amanhã, o que é tarde, o que é noite, o que é final do dia, o que é final de semana, o que é o outro mês. Era tudo a mesma coisa, né? As nossas possibilidades, elas estavam mais limitadas, né? E tudo estava funcionando também no online. Então, de fato, estabelecer uma rotina. O horário de trabalho é tal, eu vou colocar minha roupa de trabalho, não aquele home office, né? Que embaixo é home, em cima é office. Quem foi que não fez isso? É verdade. Eu fiz a sua. Eu fiz. E tá tudo bem. Mas ter o horário de trabalho, né? Você se vestir apropriadamente com a roupa de trabalho para que o seu próprio cérebro entenda, não, agora é o momento de trabalho, né? Exatamente. Então, agora é o momento de estar com a família, né? Então, se me solicitarem no trabalho, eu não vou atender esse tipo de solicitação, porque eu não tô no meu horário de trabalho, né? E aí, realmente, a rotina foi fundamental para a gente ter a sensação de que hoje é segunda, que é diferente de domingo, diferente de sábado, março é diferente de abril, né? E a gente precisava ali da rotina para poder também ter essa sensação de que alguma normalidade, né? O tempo tá passando, a gente tá caminhando, né? A gente tá tendo essa sensação de o tempo realmente passar, porque era uma confusão, né? Tudo no mesmo lugar. É verdade. É engraçado que nessa época eu trabalhava ainda na UTI, né, como físio, e para mim era um contexto completamente diferente. Aí eu realmente saía para um ambiente hospitalar, para um ambiente de extremo risco, mas tinha minhas duas meninas, que aí uma ficou em período escolar online, Elisa ainda era novinha, e Marcos também fora trabalhando, só que para mim foi totalmente fora de rotina. Porque nessa época a gente saía, então assim, a rotina que eu tinha era com as meninas. Porque eu sabia que o Maju tinha aula de tal a tal, então eu orientava, fazia isso. Ou então no mesmo ambiente de trabalho, mamãe, não tô conseguindo conectar a aula e não sei o quê. Olha, era um estresse, loucura. Mas, inclusive, foi o meu período de
maior peso, né, pelo menos questão estética, porque não dava. Esses fatores que você citou aí, estressores, foi muito pesado para todo mundo. Então, nessa época, o que a gente queria era qualquer coisa que confortasse, né, a situação que a gente tava passando. E pra mim, naquela época, foi comida, foi uma série, zero exercício físico eu fazia. Então, assim, não fazia nada. Então, foi uma coisa que a rotina foi muito... fez muita falta, né, no resultado que acabou a pandemia trazendo. Pra mim, era outra fase. Eu não posso chegar e achar que se tivesse feito, poderia ter mudado, não sei. Mas a rotina é importante demais pra esse ponto. E nessa época, no meu caso, eu tava só em casa, né? Tudo meu era em casa, tudo dentro de casa. E aí, a atividade física, na verdade, me salvou, me ajudou muito. Né? Eu fiz, vou ter o horário de fazer atividade física. Então, tá toda a roupa de atividade física, tênis, mesmo estando em casa, tudo. E vou fazer os exercícios, vou seguir um treino, vou colocar música de treinar, para meu cérebro associar que aquele momento é de treinar e fazer o que dá aqui, mas ter esse momento realmente de gastar energia, né? Muito bom. Eu sigo uma influenciadora da área fitness que o dela começou justamente na pandemia. Foi exatamente isso. Ela percebeu, viu que tava assim e começou fazendo em casa. Ela tem os vídeos de como foi todo o início dela. E eu acho que teve esses dois extremos, né? Teve gente que realmente se afundou e gente que se viu pra poder usar desse momento e... alavancar, né? Exato, exatamente. E a sensação que eu tenho é que a gente acabou introduzindo comportamentos tão automáticos dessa época que hoje, ainda... Se você, assim, analisar, o pessoal não consegue encarar ainda a rotina nesse aspecto de, não, eu vou ter horário e prioridade. Minha prioridade estabelecida vai ser assim, primeiro eu vou fazer uma atividade física, depois meu trabalho, e até no ciclo de amigos a gente comentando de como é necessário você ter um número, uma coisa simples, às vezes, um número só para trabalho. Porque... Mistura. Então, às vezes, você vê realmente de como é necessário você estabelecer esse primeiro contato, né? Não, calma, eu tenho que estabelecer minhas prioridades e começar a administrar aquilo que eu tenho disponível, né? De como é necessário para ter Isso entra muito na questão dos limites, né? Que a gente tem que colocar. Porque a pandemia trouxe uma mudança no comportamento do trabalho, né? Muita gente hoje em dia trabalha em home office e... Pronto, eu tive recentemente, ano passado, na casa do meu cunhado, que mora na Holanda. E ele trabalha alguns dias na empresa e outros dias em casa. Mas ele disse que é uma carga de estresse muito pesada para ele quando ele está em casa, justamente porque é muito difícil conciliar a divisão do estar no trabalho com as coisas que tem em casa. Porque quando ele está em casa... Ele não se isola no ambiente. Às vezes ele tem que estar com a enteada dele, tem que dar um suporte ali de alguma refeição, alguma coisa. E fica. Então, assim, a carga de saúde mental para essas pessoas, eu acho que é algo muito, muito pesado. O contexto do trabalho mudou muito, né? Depois da pandemia, né? E essa questão do automatismo, às vezes acaba deixando, assim... certos hábitos que é tão prazeroso e que às vezes tão necessário. Eu tava comentando com Lília que do episódio passado pra esse, minha mãe adquiriu o hábito que ela ouviu ela falando, que era de leitura. Ah, que legal! que ela estabeleceu, tipo, 30 minutos todo dia. E às vezes a gente fica tão assim, deslumbrada para fazer algo tão aquém da nossa realidade, que não consegue perceber que às vezes você introduzir algo tão simples pode dar uma fluidez ao dia de uma forma tão impactante, né? No podcast eu não tinha ainda, não foi feito o post dos livros. E aí fiz o post de quantos livros eu li ano passado, foram 37 livros. Com 30 minutos todo dia. Claro que tinha dia que eu viajava, e aí eu lia um pouquinho mais, ou um domingo, mas foi uma coisa que, pra mim, trouxe uma alegria muito grande, não pela quantidade, mas pela qualidade do conteúdo que eu consumi desses livros, principalmente porque foi muito de autodesenvolvimento e alguns, assim, de romance, realmente para distrair e tal. Mas é exatamente essa questão do gancho daqui do tema, que é a coisa pequena, o comum. Isso. Hoje eu postei que eu tava lendo e o sol faz uma sombra numa plantinha que tem lá em casa.
E eu acho aquilo lindo. Aí eu ainda comentei assim, eu disse, minha gente, eu sou muito besta em achar isso tão bonito, porque eu fico lendo e admirando. E aí uma colega minha chegou e disse, Lilian, eu já acordei mais cedo, eu fiz meu devocional, tomei meu café sem os meninos e eu me senti tão bem. Então, sabe o que é importante isso, principalmente para uma mãe, sentir uma alegria disso, porque eu sei o quanto é um pesado, um rojão de um dia com criança, principalmente de férias que ainda estão. Então, assim, pegar esses pequenos momentos de alegria é aquilo que a gente respira assim e traz uma sensação de E paz. a simplicidade, né, Lilian? É na A simplicidade, exatamente. E eu queria que Babi abordasse essa perspectiva, porque o ordinário ele é tão simples, ele é tão comum, mas ele é tão desvalorizado se todo mundo entendesse a importância do comum da vida, do simples da vida, do como ele é prazeroso pra gente, ele teria uma outra lupa, né? Ele teria uma outra simbologia pra gente. Sim. E sabe, Raíssa, que na psicologia, né, a gente aborda muito a questão do mindfulness, né? O que é mindfulness? Mindfulness quer dizer atenção plena. É o oposto do piloto automático. Piloto automático, vamos lá, eu tô comendo, tô pensando em colocar minha roupa pra ir pro trabalho, me arrumar, porque eu tenho que ir não sei o que lá, vou pegar tal caminho, eu tô pensando em várias outras coisas, enquanto eu tô comendo. Só que eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo naquele momento. Sabe quando você chega num restaurante e aí você olha pras mesas, tá todo mundo ali no celular, ninguém tá conversando, tá vivendo o momento presente, né? O mindfulness, ele se refere a isso. Então, quando, por exemplo, a gente tá muito ansioso, a gente não tá no momento presente, né? A gente tá pensando, e se isso acontecer? E se tal coisa? Aí já começa a catastrofizar tudo, né? Já imagina que a pior coisa já vai acontecer, enfim. Então, assim, o mindfulness, ele se refere a viver o momento presente. É claro que na terapia, quando a gente trabalha isso, a gente vai psicoeducando, trazendo aquele conteúdo e vai gradativamente treinando. Porque, de fato, para que a gente desenvolva uma habilidade, a gente precisa treinar. Da mesma forma que um músculo, para ficar toda musculosa e maravilhosa como Lilian, vou seguir também. Siga, porque Já é um incentivo. muito. Para ficar com o músculo desenvolvido, né? A gente precisa treinar. Da mesma forma, a habilidade. A gente precisa treinar, né? A gente precisa praticar aquela habilidade para desenvolver a habilidade e cada vez ficar mais natural, né? Naturalmente, a gente já vai seguindo. Então, do mindfulness, quando a gente trabalha a atenção plena, quer dizer o quê? Eu vou experienciar o momento presente. Então, vamos supor que eu vou comer, eu vou prestar atenção nos meus 5 sentidos, né? Então, eu vou prestar atenção no cheiro da comida, na parte tátil. Como é que essa comida? Ela é mais crocante? Ela é uma comida que derrete? Até o barulho da comida, né? Quando você dá aquela mordida, né? Como é que é o gosto daquilo? A parte visual. Tem comida, aqui tô vendo verde, marrom, o bege, né? Então, tem vários sentidos que a gente pode estimular. Então, o mindfulness é você escolher para onde você quer direcionar a sua atenção. É uma atenção com intencionalidade. Eu tenho a intenção de prestar atenção nisso. Por quê? Porque os pensamentos vão vir. Vão vir um monte de pensamento. Pensamento vem, pensa na conta, pensa nisso, eu deixei de fazer isso. Vem as pendências, vem às vezes até uma culpa, alguma coisa, né? E esses pensamentos às vezes dominam a gente e a gente não consegue se concentrar no que tá fazendo naquele momento, né? Então imagina, se eu tivesse agora aqui no podcast da maravilhosa Raíssa, com Lilian, maravilhosa também, e tivesse pensando nas contas que eu tenho que pagar, nas pendências que eu tenho que fazer, nas aulas que eu tenho que preparar, enfim. Eu não conseguiria o quê? Estar no momento presente. Verdade. Né? Quantas vezes a gente deixa de estar no momento presente? O exemplo que você falou foi perfeito. Porque, Lília, nesse momento, você teve um momento para viver o momento presente, você reparou a parte visual, a beleza daquilo, a beleza dessa sombra, dessa paisagem. E se você reparar na parte tátil, tem um vento passando, toca no meu rosto, o cheiro do café. Nossa, o cheiro do café é ótimo, até quem não gosta de café. O quentinho do sol, porque pega o sol, bate. A sensação tátil. Então, quando a gente observa com os nossos 5 sentidos todas essas sensações, a gente tem um momento de maior prazer.
Perfeito. Então, a gente pode fazer isso em várias situações. É no momento que você está apreciando a paisagem, ou no momento que você está com sua filha, está brincando com ela, está arrumando ela para levar para o colégio, você está fazendo a sua refeição. Uma mãe fazer uma refeição em paz é muito difícil. É verdade. Eu vejo minha irmã com um filhinho de 3 meses, né, meu sobrinho, muito fofo. Jesus. E é difícil ela conseguir fazer uma refeição completa. E ainda tranquila. Nessa cidade Nessa pesado. idade exige muito, né? Então, criança exige muito. E aí ela disse, não, no café da manhã eu realmente me forço a ter esse momento. Porque Até pra ela começar o dia, pra ela estar. Exatamente. Ela Até não, pra eu tive tá meu bem pra momento. o filho, né? Exato, é aquela questão. A gente mencionou no outro podcast. podcast. Que você primeiro coloca a máscara em você pra depois ajudar os outros. Isso. Porque você tem que Exatamente. estar bem pra poder conseguir conduzir o restante. E essa questão da alimentação, assim, no café da manhã que você falou, puxa muito um gancho que eu vejo muitos nutricionistas que eu sigo indicando, porque até essa questão de você se concentrar na alimentação ajuda na prazer. Exato. A saciedade, É. você mastigar, assim, devagar, você sentir realmente, isso ajuda demais. Então, olha o tanto de coisa que influencia. É verdade. Exatamente. A alimentação é fundamental, né? Para o nosso bem-estar e para a saúde mental também. Isso, né? isso. Então, assim, ter esse momento, né? E no caso dela, ela gosta de ler também, como você falou. Então, ela vai, come o café dela. Não é que ela vai dizer, vou passar 2 horas tomando café. Não é isso. É verdade. Mas é apenas direcionar o foco da atenção de maneira intencional ao momento presente. Essa comida que eu tô comendo, ela coloca o livro do lado, fica lendo, apreciando, então é o momento dela, né? E uma mãe, um pai ou qualquer pessoa, né, ali dentro do núcleo familiar, a gente também precisa se regular para poder ajudar o outro, né? Uma mãe, por exemplo, quando ela tá muito estressada, a criança sente isso. Né? Então é difícil. A gente também precisa cuidar de si para ter condições de cuidar do outro. Eu acho que quando a gente vivencia essas questões, assim, a maternidade em si, eu acho que a maternidade ensina demais como é bom o ordinário. Como é importante, porque isso que ela tá vivendo, ela tá vendo o quanto esse momento, tão simples como tomar café, é um momento de maior prazer do dia dela. E talvez vai ser, naquele momento vai ser um momento de maior prazer. Não que, aí eu ainda comentei com ela hoje, eu com essa minha amiga que falou, peguei e fiz, gente, não é que a gente não ama estar com nossos filhos, a gente ama, mas criar filhos é muito pesado. É cansativo. É muito cansativo, é exaustivo. Então, eu acho que é fundamental a gente ter um momento só pra gente, pra respirar. E pra mim, na minha rotina, dentro da minha rotina, eu prefiro começar o dia assim. Porque aí eu tenho meu momento, eu faço questão de acordar mais cedo, justamente para poder ter essa tranquilidade. Eu faço tudo escutando barulhinho de cada coisa que eu tô fazendo, e para mim aquilo ali é tranquilo. Hoje, pra você ver as pequenas alegrias, a minha funcionária voltou hoje, e aí ela sempre chega de 7 horas, que é quando eu tô lendo. A porta abrindo, o barulho da maçaneta, foi a maior alegria do mundo. Saber que ela estava voltando. Eu também ficaria muito alegre. Menina, quando eu ouvi, eu disse, obrigada, Senhor, pela vida dela. Mas olha aí, uma pequena alegria, entendeu? verdade. A gente não tem que estar depositando só assim, grandes viagens, ou Grandes presentes. feitos, Exato. né? Quando eu conquistar tal currículo, Isso. quando eu tiver tal coisa, tal casa, né? Só Até aí porque às sim vezes eu vou ser conquista feliz. E não tem aquele... E nem foi. Aquela Eu simbólica, tinha um né? paciente que ele tinha a vida dos sonhos. Nossa, tinha até... Muitas vezes a gente ia fazer, né, o plano de ação e aí tinha que incluir a parte da ativação comportamental e aí ele tinha que incluir alguma atividade prazerosa para a semana dele, na hora que não estava de trabalho. Aí ele escolhia, não, vou na Argentina ali do lado. Ótimo. A vida do sonho. O ordinário dele, eu acho que é um pouco extraordinário. Assim, ele já... Mas e aí era um caso em que realmente a gente tinha que trabalhar o mindfulness e uma série de outras questões, porque ele tinha muita dificuldade de sentir prazer no ordinário. Caramba. E ele tinha uma esposa, um filho, a coisa mais linda, vai ser um bebê Johnson. Enfim, tinha uma vida, assim, muito boa, né? Aquela vida de dar inveja. Mas, realmente, às vezes, a pessoa tem tudo e, ainda assim, tem dificuldade de aproveitar, de sentir prazer no ordinário, né? No simples. Existe uma questão que possa justificar isso daí, de, tipo, a gente não encarar esse ordinário, essa rotina, dessa forma prazerosa. Existe uma justificativa, assim,
na psicologia para isso? De por que a gente tem... É uma pergunta bem geral, né? Aham. Assim, desse caso que eu trouxe em específico, aí a gente tem um transtorno mental, tem uma alteração neurobiológica que gera toda essa repercussão, né? Entendi. Tem uma história de vida, tem Uhum. conteúdos, enfim, tem uma situação mais complexa que realmente altera. Então, uma pessoa, por exemplo, com um transtorno depressivo, realmente ela tem dificuldade de sentir prazer, né? Faz parte, inclusive, dentro dos critérios, né, para transtorno depressivo. Então, ela tem dificuldade de sentir prazer. E um dos aspectos que a gente precisa trabalhar, né, é incluir atividades que gerem algum nível de prazer, ainda que seja pouco, porque como a pessoa está com essa dificuldade, a gente precisa estimular a parte do cérebro dela relacionada ao prazer, né? Então, ele gostava de viajar, ele gostava de ter esses passeios, então, por mais que ele não conseguisse aproveitar 100%, mas gerava algum nível de prazer, né? Então, a gente tem essa situação, tá? A gente tem uma alteração, realmente, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de sentir prazer em coisas pequenas mesmo, no dia a dia, e etc. Mas isso que você falou, né? De maneira geral, tá, quem não tem um transtorno, né? De fato, assim, a gente tem um mundo hoje com muitos estímulos, né? Muitos estímulos. Então, você pega o celular, aí tem... Quem tem aplicativo TikTok, né? Aí TikTok é muito estímulo, um monte de coisa, aquela coisa que foi feita para envolver você, muito estímulo. Às vezes, você pega uma rede social, um Instagram, e aí tem uma pessoa que vende uma coisa irreal. Participe disso aqui que você vai ganhar tantos... não sei quantos mil, né? Enfim, aí tem uma série de estímulos e situações que são irreais, né? E, de fato, o ordinário, o comum, o feijão com arroz, ele fica de lado, né? Às vezes a pessoa procura, nossa, tem que ter uma ideia extraordinária, tem que fazer o extraordinário. Não necessariamente, né? Se você é alguém que tem ambição, né? Você direciona isso para uma meta que faz sentido para você, que faz sua vida ter sentido, né? Que agrega, que está relacionado aos seus valores, ótimo, não tem nenhum problema, né? Mas às vezes quando a pessoa deixa de aproveitar o momento, né? O agora, né? Então, isso às vezes, geralmente, né? E geralmente gera um problema, né? Deixa de aproveitar o agora, né? Dentro dessa rotina. Aí, eu poderia falar também dos ansiosos, né? A primeira coisa que eu pensei. Então, assim, por exemplo, é muito comum, né? Na clínica, pessoas muito ansiosas. E aí, a pessoa, ela diz, não, eu, por exemplo, pegar academia, né? Atividade física. Nossa, atividade física é excelente para a saúde mental. Muitas vezes... Fica reforçado, fica reforçado. ouviram. Inclusive, a nossa academia podia estar patrocinando também este Por isso que podcast. não iremos mencionar. Não iremos. Se tiver Isso. Exatamente, precisamos desse patrocínio. A atividade física, né, ela é essencial, assim, para a saúde mental, ela é muito boa. E aí, a questão da rotina, né, dos hábitos, no caso da pessoa muito ansiosa. Aí, o que é que acontece? A pessoa faz, não, só quando eu for em tal academia, que a academia é bem longe da casa da pessoa. Aí diminui a probabilidade da pessoa ir. Só quando eu for estar em academia, que é a melhor academia, tá? Só quando eu comprar o tênis de R$900 pra poder correr. Só quando eu comprar tal roupa pra ir malhar. Enfim, só quando eu comprar um fone, não sei o que, da Apple, pra poder eu fazer bem... Não precisa ser isso tudo, né? Na verdade, a gente trabalha assim. Vamos ver de forma realista. O que é que dá pra fazer? O que é que faz com que tenha uma maior probabilidade de a pessoa ter aderência àquele comportamento, certo? Então, eu tinha um paciente muito ansioso que ele disse, não, eu decidi, eu quero malhar, eu quero fazer academia, porque tá dentro dos objetivos dele e tal, enfim. Então, ele queria fazer. E aí, ele só queria ir se fosse em tal horário e se ele conseguisse acordar de tal horário. Mas ele tinha como ir à noite, entende? Tinha como ir em outro horário, enfim. Mas não, só vou quando for de tal horário. Aí, em tal dia, não deu. Aconteceu um imprevisto, tinha mais coisa pra fazer, não deu. Aí, não ia. Não, então, já só vou agora da segunda. Não foi, já não vou mais, né? Então, assim, a gente trabalha dentro do que é possível fazer, né? Então, por exemplo, junto com o nutricionista que eu fazia acompanhamento, de acordo com os meus dados e tudo, ele chegou à conclusão de, pra você tem que ser 5 dias de treino por semana pra ter algum efeito, algum resultado. Tá bom, nossa, vai dar tudo certo.
vou cumprir a meta. Então, não deu pra cumprir a meta. Teve mês, às vezes 2 meses seguidos, eu consegui 5 dias dentro da meta, mas teve mês que só deu pra ir 3 dias. E tá tudo bem, né? Porque eu me comprometi com aquilo. Então, tá tudo bem se só deu pra fazer 3 dias. Só dá pra eu ir meia hora. Eu vou meia hora. Não dá pra fazer o treino todo. Não tem problema, faça meia hora. Por quê? Porque aquela meia hora de atividade física, ela vai ser essencial pra tua regulação emocional. Pra regular o seu sono. Né? Importantíssimo, né? Para a sua saúde, para evitar um monte de doença, evitar assim como um fator de proteção, né? Contribui para evitar, né? Para diabetes, para hipertensão, aí enfim, um bocado de doença, né? Que a gente pode também evitar com a atividade física. E aí, às vezes, a pessoa coloca um empecilho. Não, só o ideal. Só quando eu tiver 1 hora pra ir, mas... Isso é muito de desculpa, né? Que as pessoas utilizam os sabotadores de ficar... Não, porque eu não tenho roupa pra ir. Não, porque eu não tenho uma companhia pra ir. Não, isso, e ficam colocando essas desculpas até chegar a um ponto de ou você vai ou você vai. E essa questão do que tu fala do controle, da ansiedade, eu pego muito na rotina pra mim, que eu sou uma pessoa ansiosa, eu considero uma pessoa ansiosa, venho trabalhando isso na terapia, mas eu tenho muito problema com a questão do controle. E às vezes eu fico flexibilizando minha rotina justamente para eu não pecar demais por isso, porque eu já tive muito problema de estourar, de surtar em qualquer lugar, porque eu estabeleci uma rotina e não consegui cumprir. Eu tô aqui, tá me atrasando pra pronto. Eu cheguei aqui, eu disse, se eu terminar a terapia agora, já eu chego. Mas se fosse em outros momentos, eu acho que eu já tava surtada, entendeu? De achar que eu tô... Porque eu sou muito pontual, que é benéfico, eu acho, uma qualidade, claro. Mas... Pra mim, às vezes, se torna até doentio, porque eu fico muito nessa questão do horário, sabe? E existem coisas que fogem do nosso controle. Não tem como a gente organizar, principalmente, consulta médica. Consulta médica, não vou chegar e vou dizer, olha, vai se atender tal e vai terminar tal hora. E eu já cheguei a surtar num consultório, assim, não de expressar, mas de... Internamente, né? Aí é pior, né? Que a gente nem se expressa e fica lá consumindo. Mas por conta de um atraso, porque eu tinha outra coisa, não sei, mas assim, aí o que eu digo, eu fico nesse equilíbrio de estabelecer uma rotina, mas não deu... A gente otimiza, organiza para outro canto, para outro dia, para outro horário. Flexibiliza. Exatamente, né? Porque isso aí, eu acho que para o ansioso, a rotina é boa, mas você entender que não depende completamente de você. Sim. Tem coisas que vão depender de você se levantar, acordar, ir trabalhar, ir para uma academia e tal, mas coisas que trânsito não depende de você. Adoecer. Adoecer. Depende de você. Exatamente. Tá? Né? A gente tem que ter essa compreensão para também ter uma tranquilidade e de seguir a rotina. Eu acho que também acontece às vezes quando você traça meta, né? Eu acho que já veio muito isso daí. De, eu vou... É tanto que a gente brincou com uma amiga da gente que ela tava metas totalmente inalcançáveis. É assim... Olha, eu acho que essa aqui não dá certo. Amiga, por favor, vamos tentar metas mais reais. Por exemplo, ela era sedentária, ela queria começar já correndo 3 km. Eu disse, olha, primeiro, contrata um profissional para ele começar a lhe dizer o que for assim, você tá parada há 3 anos. Então, eu tenho para mim que não vai dar certo assim agora. Então, até a gente comentando, porque ela fazia muito assim, mas eu não consigo. Fiz também porque suas metas, elas não estão tão reais. Né? Ela tá uma coisa muito aquém. O score tá alto demais. E às vezes eu acho que a sensação que dá é como se fosse assim, não consegui, mas tudo bem. Em vez de começar a colocar num plano algo real, como você disse, eu só tenho 30 minutos. Vá 30 minutos. Faça 30 minutinhos. Como a gente conversou até com Sara no outro episódio. Ela fazia 15 minutos. Ela começou de pouco. Agora, eu acho que essa questão, inclusive, eu vou até questionar na psicologia isso, porque eu acredito que essas pessoas colocam essas metas, talvez, justamente
com A lá no fundo, justificativa, né? Não pra poder cumprir, dizer, é porque eu não conseguia. Entendeu? Era como se fosse algo já pra dizer assim, eu não fiz porque não deu. Tá vendo sabe? alguém demais, né? Exato. Aí ela já coloca isso, mas é uma forma já de justificar. Porque se ela sabe que se ela colocar menos, ela vai alcançar, e ela não quer alcançar. Isso. Na verdade, a gente quer, mas não quer. Entendeu? Entendi. Aí fica aquela duelo na cabeça da pessoa, um anjinho, e você fica daquela desse jeito. Mas eu acho que tem muito isso, e talvez a psicologia explique, porque você fica... a questão da autossabotagem. Da autossabotagem, de você chegar e botar uma coisa que não vai cumprir, mas porque não quer, na verdade. Você quer o resultado, mas não quer o processo. É isso. É isso. De fato, né? Muitas pessoas querem um resultado sem querer enfrentar e tolerar o processo, né? Essa situação que você colocou, ela pode ocorrer, muitas vezes ocorre, sim, né? De autossabotagem mesmo. Mas, assim, o ser humano, ele é muito complexo. Então, podem existir N situações, né? A gente sempre investiga naquela pessoa, né? Como é que isso foi construído, né? Então, assim, tem gente que veio de um contexto que a família era altamente crítica. Qualquer coisa que fazia, não, mas tu não fez isso, não. A pessoa fez 80%, aí o outro chega com uns 20%, e esses 20% que você não fez? E tu acha que tu vai conseguir se tornar tal coisa desse jeito? Caramba. Tem muita gente que veio de uma família altamente crítica, e aí quando ela pensa em fazer, ela só quer fazer o ideal, o melhor. Porque a crítica, essas vozes internalizantes, elas vêm à tona, entendeu? Aí dentro da terapia, a gente trabalha para identificar. A gente identifica como é que foi construído esse processo dentro da vida daquela pessoa e o que é que vem à tona hoje em dia, né? Que faz com que, muitas vezes, ela não queira fazer o possível. Né? Então tem gente que veio de uma família muito crítica, tem gente que veio de uma família altamente exigente, muito, muito exigente. E aí tem isso vem à tona, né? Essas vozes, elas vêm à tona. Às vezes a pessoa fica até alguém indeciso, porque toda decisão que ela pensa já vem minha mãe vai dizer isso, fulano vai dizer aquilo, já vem à tona às vezes sem ela, assim, ter consciência disso, né? A terapia, ela ajuda o quê? Para trazer a consciência e para manejar. Né? A gente entende e acolhe. A gente se acolhe também, né? Tá tudo bem. Hoje eu entendo o meu processo e hoje eu tenho mais recursos para lidar de outra forma, né? Então, realmente, tem gente que se auto-sabota, né? Mas às vezes é inconsciente. Sim, isso. Exatamente por esse exatamente, contexto, né? né? E aí olha, depois que eu conheci a psicologia a psicologia é linda, Façam meu terapia. Deus. Façam terapia. Mas é verdade. Caramba, eu tô aqui encantada, porque de fato, às vezes a gente tem esse olhar pela vida do outro, tipo, caramba, julgando, né? E o duelo que às vezes o outro enfrenta é tão maior que a gente não tem a menor percepção. Demais, é verdade. Por isso que, assim, eu brinco às vezes em casa que eu sou difícil com mudança, mas eu sou fácil com mudança. Eu acho que eu reluto, eu tenho aquele... não queria, mas... A metódica que não é. Quem não é. Olha aí, duas doidas, tô me dando. Somos contradições. Mas também eu disse, mudança é mudança. Pá, encaro. Já não tem esse saudosismo que, encaro, o futuro é o futuro. Eu olhar é frente. Acho que às vezes eu tenho que balançar isso daí também para que não seja também uma coisa negativa, porque você também tem que medir também. Sim. E tudo é ponte, né? O passado também vai ser ponte, não tem que ser vivido, mas ele é ponte para o seu presente, para você tanto se desprender como também evoluir. E às vezes eu fico nessa questão de recomeço, porque às vezes pega, né, o recomeço mais uma segunda, que tem muita gente que pesa, que quando chega uma segunda-feira, aquele peso, aquela coisa... E gente como linda, que vê as segundas como uma nova semana, uma boa oportunidade, bom momento, e tudo isso. Essa questão, às vezes, de lidar com tanto o recomeço de novos planos, porque também, às vezes, ou um plano foi frustrado, ou ele realmente precisa recalcular a rota, precisa alinhar, que acontece alguma coisa. Ou o fato também do basicão, de aquele peso, meu Deus, mais uma segunda. O encarar dessa forma, como é que a gente tem essa percepção em relação à questão da saúde mental da gente? Como é que a gente deve ter esse cuidado de
de recomeço, de encarar o recomeço? No caso, como a gente deve encarar o recomeço? Não, às vezes assim, porque vai as duas coisas. Tem gente que realmente encara com esse pesar e tem gente que encara com nova perspectiva. Esperança. Essa esperança. Eu não acho que existe uma forma errada. Eu acho que a gente tem que ser esperançoso na realidade, mas a gente não deve também julgar essa questão do pesar, né? Do porquê. Porque tem dois pontos. Assim, dá duas perguntas essa que você tá falando. Assim, tem a questão do recomeço, um novo tudo, né? que eu acho que aí é muito a questão do novo dá medo. Todo mundo tem muito medo. A gente não sabe. A gente não sabe o que é que tem ali de... Então, assim, a gente gosta... A rotina é bom porque você tem segurança daquilo. Você sabe como é que é. Eu vou pra academia, eu sei como é que é a academia todinha, o seu aparelho, eu sei aquilo. Se eu for pra outra, eu vou chegar e vou dizer, meu Deus do céu, esse aparelho aqui, como é que funciona, entendeu? Então, assim, o novo dá medo, e eu acho que é muito isso. Mas já o recomeço de uma segunda, mais uma semana, eu acho que o que acontece? As pessoas colocam muita a alegria no final de semana. Elas botam o prazer da vida delas no final de semana, no ir para um bar, ou no se reunir com a família, ou fazer aquilo. E acaba que a semana de trabalho é cansativa, é exaustiva, eles não veem prazer naquilo, porque é a parte chata. Mas eu acho que aí vai de cada contexto familiar, na verdade, de cada pessoa, colocar os pequenos prazeres no dia a dia, na sua rotina, porque realmente, claro que existem pessoas que trabalham porque precisam do trabalho e, embora talvez não gostem do ambiente de trabalho, mas precisa pela sobrevivência financeira mesmo, estrutural. Mas você tem que tentar organizar de maneira que aquele dia a dia seja prazeroso, nem que seja por 10 minutos, porque senão realmente vai ser aquilo. Você vai viver de segunda a sexta e quando for no só vai relaxar no sábado. Aí sábado e domingo, alegria. Na segunda vai ser uma bosta de segunda de novo. E aí eu acho que é muito isso. Você tendo uma perspectiva diferente do seu dia a dia. Não tô entendendo. A forma como a gente interpreta, né, influencia muito em como a gente se sente. E a gente tem vários contextos, né? Às vezes eu recebo na clínica pessoas que vêm num contexto de um trabalho que seria muito difícil a pessoa não adoecer. Né? E inicialmente a gente faz aquele momento de avaliação diagnóstica, avalia toda a situação da pessoa e às vezes eu preciso dizer, olha, nesse seu contexto de trabalho, é muito difícil você não adoecer. Seria muito difícil você não ter adoecido. Você está apresentando tais e tais sintomas. Então, contexto de call center. Horrível. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, né? Porque a gente está evitando processo. Mas o que os estudos trazem... Telemarketing da vida. Mas o que os estudos trazem, né? Por exemplo, do contexto de trabalho do call center, é que é potencialmente adoecedor. E às vezes eu recebo essas pessoas e a gente precisa trabalhar não só para incluir prazer, mas para que a pessoa tenha uma outra perspectiva de trabalho. Que às vezes aquele contexto de trabalho é adoecedor, né? Então a pessoa tá vivendo ali à base de final de semana, né? E às vezes não, às vezes a pessoa tem um trabalho que gosta, tal, ok, e realmente tem dificuldade de tolerar o mal-estar, né? De tolerar aquilo que é ruim, aquilo que é mais penoso, né? Aquilo que eu tenho que fazer, né? Mesmo que eu não queira. Então realmente tem muitos contextos, né? Muitas situações. E de fato tem situações, assim como você falou, né? De que a pessoa ela quer sempre o prazer, sempre buscando o prazer, e está muito relacionado ao nosso contexto ocidental atual, né? Dessa busca pelo prazer o tempo todo, mas só que a vida não é só prazer, né? A vida é um monte de coisa, né? E aí, às vezes, a gente trabalha a tolerância às sensações ruins, né? Porque a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro e viver, enfim. Né? Então, a gente precisa também trabalhar muitas vezes, né, dentro do próprio contexto da terapia, para tolerar os sentimentos ruins, as sensações ruins, para tolerar a angústia, para tolerar a ansiedade, para tolerar as emoções, né? Além da forma como está sendo interpretada ali. Às vezes, de fato, diz respeito à forma como a gente interpreta, e às vezes não. Né? Às vezes tem a ver com contexto, né? Tem gente que para ir trabalhar todo dia pega 1h30 de ônibus na ida, mais 1h30 de ônibus na volta, o ônibus lotado, fica em pé. É um contexto que já favorece, né?
É um contexto muito exaustivo, né? Então, assim, faz sentido a pessoa dizer, puxa, segunda-feira de novo, vou ter que pegar na segunda. Enfim, existem contextos e contextos, né? E a gente precisa avaliar o nosso contexto em específico, né? E realmente acolher, né? Nos acolher e dizer... E ainda que você diga assim, não, realmente eu tenho um trabalho legal, tal, dá pra eu me sustentar, tenho uma condição, né? Com algum relativo conforto. Enfim, e eu vejo que eu tô angustiada, eu tô realmente assim, sem querer ir, eu não tô gostando tanto da minha rotina, né? Mas a gente vai trabalhar aquilo, né? A gente vai trabalhar aquelas emoções e ainda assim acolhendo, né? Eu li, acho que foi hoje que ela mencionou, e foi de um outro livro já, que tinha aprendido que as emoções, elas são boas e são más, mas não são boas e más. Todas são emoções, e que você só tem que equilibrar quais são, porque assim, você não pode dizer que o medo é uma emoção má. Às vezes o medo é necessário para determinada situação da sua vida. Se você tá aqui, você teve um medo de um cabo que passou ali, você tem aquela emoção foi importante para você. Exatamente. Então assim, a questão da vergonha, o próprio fracasso, alguma coisa assim que você realmente, essas emoções tidas como emoções ruins, elas não são tão ruins, são necessárias, e a gente, como você falou, a gente tem que colocá-las na realidade da gente, de encarar. Porque são necessárias e fazem parte da vida, né? Infelizmente ou felizmente, principalmente porque eu, ontem, conversando com uma amiga minha, eu falei isso. Eu disse que uma das maiores decepções, que no caso foi uma decepção que eu tive muito grande, foi a maior bênção da minha vida, porque foi o que me fez mudar completamente. E foi a partir de uma decepção. Eu me senti péssima, foi horrível, foi uma decepção de trabalho e de amizade, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, é isso, é a gente entender que faz parte da vida e que nem tudo vai ser só prazer, mas que tem que encarar, né? Tem que seguir em frente. O vulgo, eu sou adulto. O vulgo a vida adulta, é verdade. Os 30 mais, mas tem que cuidar. É desse jeito. E eu acho que às vezes acaba entrando na questão do comparativo, né? Você, às vezes, acontece de tipo, você não faz porque você se compara e espera o plano perfeito, a idealização do perfeito. E eu também não faço porque, como eu não tenho condição favorável para isso, aí entra do desleixo, da paralisia, né? De fato, a comparação é muito ruim, né? Então, às vezes a pessoa se compara, né? E acha que o outro, a vida do outro é maravilhosa, né? Mas, assim, todo mundo tem suas questões, né? Uma pessoa pode não ter um transtorno mental, ok, mas todo mundo tem suas questões. A pessoa que diz, eu não tenho nenhuma questão. Eu acho que essa tem um mal maior. Eu acho que a patologia dela tá assim, não? Então, assim, todos nós temos nossas questões, né? Ainda que a gente não imagine, nossa, a vida de fulano é perfeita, fulano dá conta de tudo, mas a gente tem nossas questões para lidar, né? E cada um tem uma história de vida, tem um contexto, tem suas emoções, a gente não sabe o que se passa na mente do outro. Né? Todos nós temos nossas questões, né? Quanto mais, assim, eu vivencio mesmo a prática da psicologia, né? Eu vejo o quanto, assim, às vezes a gente olha, nossa, fulano tem uma vida perfeita e a gente não sabe que aquela pessoa sofre muito com tal coisa, né? A gente nem imagina. E, assim, cada um de nós tem nossas questões, né? Eu tinha uma paciente, um caso mais complexo que eu já atendi, ela não tinha a dificuldade que eu tenho, por exemplo, né? Então, e já eu não tinha a dificuldade que ela tinha, né? Então, assim, a gente nem imagina o que se passa no mundo interno do outro, né? A parte subjetiva das experiências, das vivências, a gente não imagina, né? Então, a gente se compara sempre, assim, fulano tem tal coisa, não tem. Eu imagino que muita gente se compara com você, né? Eu já vou botar aqui essa hipótese. Ninguém sabe o B.O. que eu carrego. A psicóloga, ela fala questões, contexto. Aqui eu falo os B.O., meu amor, porque é pesado, viu? É pesado. Então,
Imagina uma pessoa que Mas se compara com Lilian e diz, nossa, ela tem um corpo lindo, e ela se esforça, ela faz isso, e ela ainda é mãe, e a esposa, e não sei E o que pensa lá. que aquela Não. rotina casadinha Não dela, quer. fechadinha dela, Ninguém não sabe tem, os gritos sabe? que as pobres das meninas levam. Meu Deus, vamos calar. E eu achei muito interessante que Lília, agora ela tá estudando, né, outra graduação, e ela já internalizou na rotina dela o tempo do estudo. Sim, Isso sim, daí eu tenho certeza que ela já teve que abdicar alguma coisa Exato. Ó, para implantar aquilo ali. Vamos trazer uma pautazinha aqui, eu vou me expor. Uma pauta da minha terapia foi exatamente essa, porque como eu tô colocando pra estudar à noite, e alguns dias eu tô estudando à noite, eu tô indo pra academia de manhã justamente porque de tarde que as meninas estão na escola, eu deixo pra estudar. Só que aí nem sempre, né? Eu preciso resolver alguma coisa e tal, e aí eu estudo à noite, que é quando as meninas estão em casa. Só que aí eu me questionei muito na maternidade, porque é o tempo que eu tenho com elas. E aí a minha psicóloga chegou pra mim e disse, Lilian, são escolhas. Você tá fazendo agora uma escolha que é provisória, é temporária, é por um período. Talvez elas não entendam agora, mas vão entender. Então, assim, você não vai ser a mãe que vai estar sentada de noite brincando com suas filhas, porque você vai estar tendo que estudar. Só que é uma escolha sua. E não se culpe. Não se Você vai culpe ser por menos você. mãe por causa disso. Exatamente. E assim, eu tinha muito isso. Por quê? Pela comparação. Pelo que eu via fulana postando, porque isso, porque aquilo. E eu dizia, meu Deus do céu, ela faz isso com filho, eu não faço. Não sei o quê. E é muito pesado isso. Isso é muito pesado, porque a gente traz, isso é natural. Não adianta. Eu falo eternamente para não se compararem com os outros, mas isso é natural, todo mundo faz uma comparação. Só que você tem que ter aquele equilíbrio de entender. A rotina dela é diferente da minha. Então, assim, eu não posso querer algo que ela tem se a minha rotina não permite. Entendeu? Então, assim, principalmente nisso agora que eu tô estipulando, porque eu quero estar aquém nesse meu quesito de vida, que é a questão do estudo. Então, para isso, eu preciso priorizar mais um horário de estudo e deu na minha rotina. Graças a Deus, as meninas se viram e se organizam e Marcos me ajuda. Então, se tá dando certo, ok. E eu tenho tido menos culpa nessa questão, entendeu? Porque não dá pra fazer tudo. Ninguém abarca tudo. Não dá. Sinto informar, minha gente. É a realidade. Sinto informado. Bomba, Lilian não é perfeita. Blogueira, campinense. É verdade. Realmente, é abdicação, né? É. Às vezes ninguém sabe que o outro tá no processo, na luta, né? Às vezes a sensação que dá é que, eu tava até comentando com outro pessoal, quando se fala em rotina, você pensa assim, vou colocar a pessoa dentro de uma caixa, aquela pessoa só pode fazer isso, é aquela coisa engessada. Gente, não, tem que flexibilizar. Ninguém é máquina, ninguém é robô. A vida, ela é muito ampla. A gente não só... É uma identidade com várias funções, né? É uma identidade com várias funções. Todo mundo é muito amplo, tem muitas coisas, tem muitos ramais, pra gente pensar que eu coloquei pra mim, tipo assim, eu preciso colocar uma rotina pra que minimize a minha ansiedade. Sim. Eu tenho que colocar isso pra mim. Perfeito. Não existe uma fórmula perfeita, não existe coisa perfeita. Eu sofri muito nessa questão, às vezes, de transição de semanas, porque eu tinha muita coisa pra fazer, acabei adoecendo, e também a minha mente estava muito cansada. E eu entendendo, eu disse, caramba, minha mente tá cansada. Então, eu não conseguia fazer, às vezes, uma coisa básica, simples. A primeira coisa que eu fiz, não, eu preciso tirar um dia realmente, principalmente longe disso, de celular, para que ela esvazie, para que não tenha muito estímulo, e eu preciso descansar. Quando eu descansei minha mente, eu disse, pronto, agora eu vou estabelecer o que é que eu vou fazer. Fui na primeira, na segunda, na terceira atividade, pronto. Respirei, disse, preciso agora estabelecer minha rotina para que minimize a minha ansiedade. Porque se eu não fizer isso por mim, eu vou entrar num ciclo vicioso, eu vou entrar num ciclo de condicionamento que no final acaba tendo uma estafa de confusão mental e tudo, de adoecimento, de exaustão. E às vezes o pessoal acha importantíssimo o que você falou sobre a questão de estar instalado na realidade e estar presente na alimentação, nas pessoas, na conversa, que às vezes o pessoal está tão no automático que não vê a gravidade, às vezes, de como isso afeta relação de trabalho, relação pessoal, relação amorosa, que isso afeta muito. Porque, assim, a gente tá numa geração que eu acho, graças a Deus, a gente tem avançado muito e aprendido muito sobre as questões de relações em si. E existem pessoas ainda que não notaram quanto o bem-estar da saúde mental faz
bem para as relações. Tanto a sua, a própria, porque assim, pelo menos para mim, eu me descobri nesse último ano, realmente, assim, buscando autodesenvolvimento, me reconhecer, e foi o ano que eu consegui melhorar mais as relações interpessoais, que eu lido com os contextos familiares, assim, porque eu consegui me entender, me reconhecer, e dessa maneira, eu estando melhor, eu me relaciono melhor com os outros. Então, talvez, se as pessoas tivessem noção do quão bem você estar com a sua saúde mental ok, tudo flui, tudo. Tanto você consigo mesma, com os seus familiares, no trabalho, enfim, tudo. Isso aí, saúde mental é essencial. Com certeza. E isso que você falou, né, Raíssa, de como você lidou, né, com a questão de eu tenho que colocar uma rotina, né? Então, assim, paciente que é muito ansioso, né, e às vezes ele acaba tão ansioso, que isso gera uma exaustão mental. A emoção, elas geram uma exaustão mental tão grande, que aí a pessoa faz a procrastinação. Deixa de fazer. Então, assim, muitas vezes eu trouxe até para exemplificar. Por favor, Calunga, nos patrocina. Adorei. Um plano semanal, né? Então, aqui não está preenchido, né? Mas, então, aqui, por exemplo, paciente que ele é muito ansioso, a gente precisa, eu sei que você pode achar chato e tudo mais, a gente precisa colocar um planner para você utilizar, seja um mensal, seja um semanal. Então, aqui tem cada dia e a gente coloca o que precisa fazer em cada dia e aí você distribui, de forma que para que você olhe e diga assim, não, hoje é quarta, tá, o que é que eu tenho que fazer na quarta de manhã? Tenho que trabalhar ou tenho que estudar tal coisa, certo? Então, agora eu vou só estudar tal coisa. Por quê? Pessoa ansiosa, eu tô estudando. Aí tá pensando, eita, tem que resolver tal dependência, tem que ir no Detran, tem que marcar uma consulta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A mente fica numa exaustão tão grande, que aí tem dificuldade de fazer o que tem que fazer No hoje. momento. Exatamente. A mente gritando, inferno! Eu faço muito isso justamente para poder desafogar. Eu anoto Exatamente, tudo. Eu já perfeito. tentei muito ser do papel. Eu sou do papel para estudar. Mas para essas coisas do dia a dia, eu sou do celular. E aí eu pego e anoto tudo. Ótimo. Tipo, o comprar um pão. Sim. Eu comprar um pão, eu anoto. Porque se não, eu tô aqui com vocês, eu digo, eita, quando eu sair daqui, eu tenho que comprar o pão, tenho que passar na farmácia. Fica Tu tá ocupando a entendendo? mente, É, da e pessoa. cansa. Cansa. A gente não tem a dimensão disso, mas no final do dia você tá exausto e você não sabe por que era, mas era por conta disso. Então, assim, essas funções que eu tenho, que eu chamo de funções, eu anoto todas justamente pra desafogar a mente. Essa estratégia é A ideia perfeita. é justamente essa, perfeito. Então, assim, aí você tá fazendo uma coisa, aí você lembra de uma pendência. Pronto, faça o seguinte, deixa um bloquinho ali de papel. Aí, quando você se lembrar, você só anota a pendência, deixa lá. Quando for na hora de você organizar seu plano semanal, aí você distribui. Eu tenho minha listinha pessoal de pendências, né? Todos temos nossas pendências, convenhamos. Então, eu digo, não, essa semana eu vou resolver só essa pendência. Aí eu já botei ali dentro do meu planner, né? Então, quando vem a pendência, não, já tá aqui. Tal dia eu vou lá tentar, né? E aí, como você falou, também não vou tentar ser tão rígida, né? Se não deu pra fazer isso, ok, eu vou me reorganizar, me flexibilizo e faço. Então, por exemplo, hoje, pra estar aqui, né? Raíssa me convidou, eu disse, tá, vamos lá. Então, quarta-feira, eu vou transferir os atendimentos da tarde, transferir pra sexta. Ok, pacientes toparam, que bom, né? Ótimo, agradeço. E aí a gente tenta flexibilizar e faz o que dá dentro de uma forma realista. Se eu pego o meu planner, tá aqui na segunda-feira, eu boto um monte de coisa, isso pode lhe deixar ainda mais ansioso, né? Coloque o mínimo, distribua mais as coisas. Então, não diga assim, não, eu tenho que fazer isso em uma hora só, mas você não consegue fazer em uma hora. Então, coloque 2 dias, né? Dentro do que dá. Na sua rotina. Então, essa coisa de colocar num planner, isso é muito bom para quem é ansioso. Eu, particularmente, uso porque eu preciso. Porque eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, assim, para que minha mente tenha paz, eu preciso, assim, colocar aqui. Eu prescrevo e eu pratico. Não é não? Porque eu preciso. Eu sou prova viva do...
A gente precisa, né? Então, assim, ajuda muito. Quem tem TDAH, meu Deus, pra se lembrar de uma coisa, né? Então, precisa anotar. Tem, muitas vezes usa o Google Agenda. Tá, eu não gosto de anotar no papel. Perfeito, você vai, anota no celular. Tem Google Agenda, tem várias funções que dá pra auxiliar, né? Então, isso é muito bom. Ao invés de a pessoa ficar, não, porque eu tenho que lembrar. Calendário. Se eu não lembrar. Meu calendário, cheio das anotações todas. Perfeito. Eu sou do papel, eu sou meu planezinho. Uhum. Eu vou mandar, de verdade, pra Tilibra. Vou mandar um e-mail. Porque, gente, acho que tem uns 4 anos seguidos. E é a mesma linha, porque eu apego, eu leio o conforto mesmo. Quando ele chegou, eu disse, ai, meu ano começou. Porque deu aquele alívio, porque realmente... E, assim, pra questão ansiosa, o plano é maravilhoso. Pra quem nunca usou um planner, que eu sou igual o povo aceita do CrossFit. Eu sou com planner, juro a vocês. Gente, faça um plano, faça a rotina, eu sou essa seita. Mas pra quem nunca usou, qual é, assim, a sugestão de insight pra começo? Porque pra mim é muito natural, mas realmente tem Porque gente que... É um hábito isso. e Tem gente que olha pra isso e faz, eu vou organizar o quê na minha rotina? Eu vou botar o como? E eu achei maravilhoso isso que ele disse. Até comprar um pão tem que ser listado, porque também às vezes... Porque pesa. Olhar a vida da mãe, meu filho, você não tem noção do quanto coisa que eu tô aqui, o jaleco que eu botei pra bordar. Tá entendendo? Assim, muita coisa. Então, é isso. O que é que eu vou anotar? Tudo, anota tudo. Se realmente é aquilo que tá ocupando sua mente, né? Vai e anota. Porque, às vezes, eu vou anotar o quê? Porque é a questão da pessoa que vive no piloto automático. Ela não sabe nem o que, porque pra ela tá naquilo ali, mais assim. Aí, eita, tô aqui na hora do trabalho, esqueceu do almoço e esqueceu de pegar alguma coisa do trabalho e aí fica naquilo, estressado. Mas se você tivesse anotado, ajeitado, organiza o horário e otimiza, né? Auxilia muito, né? Assim, se a pessoa, ela consegue seguir a rotina dela, sem utilizar o plano e consegue fazer as atividades, não tem nenhum problema não usar um plano, né? Mas, assim, quando a pessoa, ela fica muito ansiosa, procrastina muito, né? E aí, essa coisa da procrastinação em função da ansiedade, ela atrapalha, então o plano, ele é muito bom. Às vezes eu preencho o plano junto com o paciente. Perfeito. Porque assim, se eu tô vendo que de início a pessoa não tá colocando algo realista, né? Então, pode gerar mais ansiedade, né? Então, eu me lembro até uma vez, construindo um plano junto com uma paciente, né? Que eu adoro ela. Mas não posso falar o nome. Mas que eu gosto muito dela, e a gente colocou aí, ela tava com muita coisa, tava com um mês muito lotado, e aí a gente tava fazendo o planner dela, e aí ela colocou, então vou começar aqui e tal, não sei o que lá, tá, mas vamos botar um dia de reserva, aquele dia pra, se a pessoa, não, hoje eu surtei, eu não aguento mais nada, né, então ter essa coisa realista, né, que às vezes não tem nenhum momento de respirar ali. Né? Verdade. O momento realmente... E eu acho que essa questão é importantíssima, de você, como profissional, auxiliar nisso, porque é isso. Né? Exatamente, a pessoa não sabe. Às vezes não tem a percepção. Exatamente, então você é como se você fosse orientando. E eu tenho certeza que com o decorrer do tempo, aí ela, deixa eu encaixar isso aqui, porque aí vai pegando, né, o gancho que ela vai dando e vai organizando no dia a dia. Eu vi muito isso na questão quando eu tava estudando, né, pra prova. Às vezes você quer botar uma coisa rígidazinha, tem um cronograma pra bater, então você colocar uma coisa muito rígida. Menina, quando chegava no domingo, que eu ia fazer os riscos, chega a dar aquele... Meu Deus! E aí eu fui entendendo, eu fiz, não, eu preciso pelo menos botar um turno 2 de reserva pra aquilo que não dá eu colocar ali. Que também não pode ser o conforto, de, como eu tenho reserva, que também não pode, porque também entra na questão de procrastinar, né, já em outra... Tem o outro lado, tipo, não, eu sou procrastinador mesmo. Não sou ansioso, sou procrastinador mesmo. Eu sou... Caso eu pense que eu sou essa pessoa. Aquele... Só um instante aqui, uma pergunta. Uma pausa para uma terapia, assim, particular. Eu digo, não tenho nada, mas eu tô procrastinando. Eita, meu Deus, A gente tem que ver, no caso, né? O que é que tá acontecendo e analisar aquilo, né? Vamos marcar a sessão. Vamos marcar. Saindo daqui já... Porque, realmente, às vezes
tinha essa... Não sei se é aquela questão do auto-mimo, né? Do conforto, de tipo, como eu tenho aquilo ali, então... E também isentar da responsabilidade, que às vezes acontece isso aí. Ou mau planejamento. Porque também entra naquela questão das metas irreais. Sim. Se eu não também fizer uma boa gestão do meu tempo, das minhas obrigações, eu tenho um defeito tremendo, que é uma das minhas metas desse ano, é corrigir a questão de horário. Eu vou dar uma ressalva, que eu não cortei Lília na hora. Gente, Lília tava 2 minutos adiantada, tá? Eu marquei com ela um horário, ela tem 2 minutos ainda pra chegar. Eu tô atrasadíssima. Eu disse, de onde? É pra você ver o meu nível de loucura com pontualidade. E você vê o meu relaxo, né? Os dois extremos. E eu tenho essa questão, eu digo, meu Deus, mas isso é falta de gestão de tempo. E eu fico, caramba, Deus deu 24 horas pra gente administrar, porque a gente tem capacidade pra isso. Então, se eu não tô conseguindo gerenciar, é porque eu tô fazendo uma rotina mal anterior, que é a questão do sono. Então, tô fazendo aí uma limpa pra dormir bem, pra descansar, pra acordar bem. Ou realmente eu tô querendo colocar tudo num dia, de querer... E essa questão da visualização do plano, ele é maravilhoso por causa disso. Eu gostei desse assim, que é amplo. Você vê a semana. Sim, porque isso. aí você consegue realmente até equilibrar. Isso. Porque às vezes, pronto, uma agenda você vê né? por dia, né? Essa não pode, não, é pequenininha. Não. Essa não... Porque você coloca, aí você vê só um dia, você bota tudinho naquele dia. Porque aí quando vê... Não, esse assim que é mais amplo, você consegue distribuir. Dinamizar, né? Exatamente. Dinamizar, Gostei. Aí, pra gente continuar nessa pauta, eu amo essas questões de rotina de hábitos, né? Vocês vão ver que aqui só vai ter episódio disso. Porque eu acho que também entra naquele outro looping do extraordinário. Eu preciso de grandes feitos, eu preciso de... Uma das coisas que eu tava até pensando quando eu fiz essa roteirização do episódio, minhas memórias, assim, mais marcantes e afetivas são de coisas simples. Às vezes, quando a gente se programava em casa pra viajar, o maior feito da gente era comprar um tipo de sorvete pra gente ir comendo no carro, no caminho. E na volta, a gente tinha também um ritual, uma tradiçãozinha bem... Não era viagem. Não era viagem, era, sabe? O processo Era o caminho. Ai, que lindo. Então, era muito bom pra gente isso, de ter aquilo ali e tal. Outras memórias significativas que eu tenho é essa questão do simples, do básico. Nenhum feito muito grande. Logicamente, que a gente vai ser vaidoso de dizer que tem ambição, que quer conquistar, mas também, às vezes, lidar com essa... Eu tenho que ter minha ambição de vida, mas eu não posso descartar o simples, o básico. Aí é onde entra as questões que hoje apresenta muito. Hoje, mais marcante é a vida de Whindersson Nunes, né? Dele precisa de... Como teu paciente. Tem que conhecer um Whindersson Nunes da vida. Vai pra Argentina e ele precisa, assim... Voltar a sentir prazer nas pequenas coisas. Voltar a sentir prazer no simples da vida. E Deus é tão bom, às vezes, com a gente, de mostrar de como é bênção de Deus, ter o comum, ter a saúde em si, ter o basicão. E, de verdade, internet, celular, deve ser útil, como é útil, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, Babi? De como... No começo, Babi estava conversando sobre essa questão de como usa muito a questão do celular, como ela dinamizou o tempo. Eu vou deixar ela falar pra vocês se assustarem, porque eu fiquei... Meu Deus. Quero saber. Vá. A gente tava conversando, né, que Raíssa me mandou uma mensagem, né, pelo Instagram, falar a questão de hoje, né, do podcast e tudo mais. E aí, eu comentei com ela, né, que no Instagram, realmente, eu entro bem rápido, resolvo uma coisa e saio. Eu costumo resolver minhas coisas mais pelo WhatsApp. Porque, assim, a gente, muitas vezes, passa muito tempo nas redes sociais, né? Aquele rios do Instagram. Um monte de coisa, é muito interessante. Aquilo é feito e direcionado tudo que você tem interesse, ou você acha engraçado, interessante, curioso, ou enfim, eu acho fofinho, enfim. Então, aquilo tudo é direcionado para coisas que você tem interesse, e aquilo é feito, pensado, desenvolvido e atualizado para que você passe cada vez mais tempo na tela do celular. Então, aquele rios do Instagram, que é bem parecido com os shorts do YouTube. Aquilo é viciante. O TikTok. Nossa, aquilo foi feito para a pessoa passar muito tempo na tela, né? Então, para quem colocou, né, resolução 2024, passar menos tempo na rede social ou no celular, a dica são esses aplicativos que realmente controlam esse uso, né? Eu uso, por exemplo, Stay Free. Excelente. Então, eu posso controlar o tempo que eu quero ficar por dia, quanto tempo por sessão. Então, por exemplo, quando eu entro no Instagram, aí vem
O Stay Free diz tempo de sessão. E aí eu posso colocar lá 1 minuto, 5 minutos, ok. Então, deu 5 minutos, ele me tira do Instagram e volta para a página inicial, entende? Então, assim, utilizar esses aplicativos, esses recursos ajudam benefício, muito. né? Porque não vai minimizar, né? Também você não vai dizer que Sim. isso daqui... Mas isso contamina muito, né? Na questão da sua percepção de Sim. vida, de você ver o simples, o básico, a vida acontecendo fora disso daqui. E às vezes isso acaba te contaminando para uma situação muito tópica, muito aquém, muito além da realidade. Eu me assustei, gente, que Babi... eu vi que eu tava demorando muito com 30 minutos no Instagram. Eu fiquei... Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo comigo? Ai, você fica só assistindo meus stories. Mulher, calma. E assim, às vezes, hoje, como a empresa, né, a questão da loja, ela é online, ela é virtual. Então, É seu trabalho. é meu né? trabalho, mas eu estou precisa, esgotada, eu estou cansada. Chega, aquela coisa cansativo. É tanto que uma das minhas questões para esse ano é administrar de um bom uso, de uma forma mais Mas assim, dinâmica. tu utiliza em horário comercial. Horário comercial. Pra poder... No começo, eu Era não toda tinha, era hora, toda né? hora. Aí eu né? entendi, que eu Aí disse, e aqui Precisa de um limite. precisa de um limite, porque precisa. senão eu vou... Pra mim, isso aí é um ponto que pega muito, principalmente porque, assim, eu não trabalho com rede social, mas eu divulgo, né? Assim, com um objetivo de um dia, quem sabe, não sei, né? Mas, isso pra mim é muito pesado, porque eu realmente sou muito refém disso, de rede social e disso, e sempre está nas minhas metas diminuir o uso, mas eu fico naquela, sabe? Eu preciso divulgar, porque assim, eu quero crescer dentro disso, mas como é que eu vou divulgar se eu quero diminuir? Aí eu fico, sabe? É complicado lidar dessa maneira, mas eu acho que existe equilíbrio. Então, assim, tem momentos e momentos. Dá pra eu reservar algumas horas, de noite eu tenho que estudar, eu vou e tiro, pronto. Porque assim, quando eu vou estudar, eu vou e tiro. Então, para outros momentos, dá pra também tirar. Então, assim, vou sair pra jantar com alguns amigos, não sei o quê. Vou e deixo aqui pra poder aproveitar realmente, entendeu? Então, se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, e essa questão do aplicativo é importantíssima, porque... Por mais que você chegue lá e pegue e diga, não, vou botar de novo. Mas fica aquilo naquela mente, né? Eu não me Dizendo, comprometi, olha, né? Eu não me exatamente. comprometi. Bicho, já deu tua hora. Isso, Vamos cumprir? isso. Aí fica um martelinhozinho assim. E tira mesmo a E pessoa tira, de lá. tira. Né? Minha gente, eu tô passada aqui. Já estamos no nosso contexto final. Adorei, tão foi bem. ótima conversa. Com certeza vai vir outras oportunidades que a Babi, vocês vão ver muito o rostinho dela por aqui. De Lília também. Maravilhoso, eu gostei muito. Acho que é uma conversa que eu vejo que realmente quando você coloca a sua rotina em eixo, você coloca como ativo na sua vida, você consegue produzir feitos. O que Lília colocou, 37 livros. Nossa, Em um ano, gente, 30 muito minutos bom. todo dia. Não foi uma hora. E tinha livros densos, que ali tinha livros tinha. densos, que tinha alguns que eu disse, caramba, eu tava terminando de ler, até que eu comentei com ela, que eu demorei, pra aquilo ali eu demorei. foi. Aí eu disse, cara, esse livro, mas você vê assim, cumpriu. 30 minutos, não passou, não extrapolou, não foi fardo. Eu acho que muito pelo contrário, você cresce, você termina um ano com tanto conhecimento, né? Com tanta coisa pra além. E coisinhas pequenas. O que a Babi comentou, às vezes a gente tá num uso tão grande de celular, de estímulo que contamina tanto a realidade da gente, que às vezes se a gente botar isso um pouquinho de lado, a gente vai ter tempo de qualidade com as outras pessoas. A gente vai ter tempo com a gente também, de entender do que é que eu tô precisando, qual área da minha vida tá precisando de um cuidado melhor, precisando de um cuidado mais direcionado. Então, esse episódio está riquíssimo. E eu queria que vocês dessem as suas considerações finais em relação a essa questão do viver o ordinário de uma forma bela, de uma forma harmônica nesse aspecto. Eu vejo muito nessa parte mesmo da leitura que eu adquiri, porque um dos principais temas dos livros que eu li eram de autodesenvolvimento. Então, assim, eu me interessei, nem imaginei que eu ia gostar desse tipo de livro, mas entrei nisso, depois peguei um romance e tal, para poder desaparecer um pouquinho a cabeça, mas essa questão de me conhecer, de me entender como você está falando, quando você se conhece, você vê onde é que você sente prazer, onde é que você consegue relaxar, onde é que você sabe que ali não tá lhe fazendo bem. E essa questão todinha, você
você vai entender e ver a beleza no simples, que foi no que eu vi hoje de manhã, entendeu? Numa paisagem, numa coisa simples que tá na minha casa todos os dias, graças a Deus, no momento que eu tô lendo. Então, assim, quando você realmente consegue se reconhecer ou se conhecer, aí você vai identificar os momentos simples do dia a dia que vai lhe trazer a beleza necessária. Perfeito. Eu só quero agradecer, na verdade, né, o convite. Pude conhecer Lília, né? Foi um prazer. Meta agora que eu vou colocar no meu plano é seguir Lília. Muito bem, Bota. Eu deixo, eu vou separar, também, vou separar uns minutinhos, viu, só pra ela também, porque não pode extrapolar os limites de tela do celular. E a Musa Fit também. Pois amei. Já Tentando. gostei. Eu realmente, assim, preciso, né, da atividade física mesmo pra regular o meu humor, regular meu sono, né, tudo isso. Então, assim, eu gostei muito da temática, né, que você trouxe, Raíssa. Você é uma pessoa, assim, que eu me sinto muito confortável, né? Você deixa todo mundo confortável, né? Então, adorei ser convidada, né, para o É Isto Podcast, né? Vim vestida de Amit, né, para poder mostrar nosso patrocínio da Amit, né? E como eu gosto, realmente. A gente só expõe o que é patrocinado aqui, viu? Ficou alerta, né? Fica aí, então eu tô realmente, assim, muito feliz, né? Por esse convite e espero que a gente tenha também outras oportunidades. Por falar em patrocínio, Lília já recebeu o dela, porque quem vem... Já usei. Já usei. Vem o mimo da loja, do arroba que patrocina. Então, Único e exclusivo. Único e exclusivo, que você goste. Eu amei. E fico muito feliz, eu tô, assim, imensamente feliz, de verdade, porque acho que são temas que eu amo conversar com as pessoas. E eu reforço sempre, assim, esse podcast, ele não é só pra mim. Ele é pra que todo mundo que esteja escutando, todo mundo que esteja ouvindo, também participe de forma ativa, de forma passiva, mas que se sinta, assim, inteirado nesse aspecto de como é bom a gente se cuidar. Às vezes a gente tem coisas que passam tão batido na nossa vida que quando a gente dá um olharzinho, a gente coloca a nossa lupa, a nossa perspectiva para aquilo ali, a gente produz um bem maior para a gente. Então, que vocês vão ver muito pautas sobre saúde mental aqui, sobre saúde física, sobre bons hábitos, porque eu acho que enquanto a gente está aqui, enquanto a gente é matéria, a gente tem que cuidar do nosso maior bem. E a vida é um dom, então que a gente possa disponibilizar a nossa vida, tanto na questão do servir aos outros, como... Essas duas pessoas servem muito. Eu vou deixar os arrobas. Como também pra gente possa ser instrumento, né? Então, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tá bem. A gente também nos proporciona esse bem-estar e esse cuidado. Então, é isto. Vou deixar... Continuo agradecendo. E vou deixar o arroba das duas também embaixo desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. Compartilhem demais. Para esse podcast se espalhar e que vocês possam se impactar também com todos esses debates, todas essas pautas. Quiserem tirar mais dúvidas, direct das duas, fiquem à vontade. Babi, como psicóloga maravilhosa, tem muitos vídeos também, né, Babi, no Instagram dela também, outras abordagens também. E é isto, encerramos mais um episódio e aproveitem, curtam, comentem, espalhem, propaguem e até a próxima. Até mais.